Tá vendo essa plantinha aqui? Tá vendo que na ponta das suas folhinhas está começando a ficar queimado, está secando? Pois é, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se eu pegar essa planta e apenas cortar essas pontas queimadas, vai resolver o problema? Eu tenho certeza que mesmo que você não entendendo nada de planta, você vai me dizer que não vai resolver o problema, porque intuitivamente você sabe que para resolver esse problema aqui, que é um problema estético, né? Você está olhando para a planta, você está vendo que ela não está bonita, que ela está começando a ressecar, a queimar. Mas você sabe que o problema daqui está internamente nessa planta, que eu tenho que olhar o que está acontecendo com a terra dela, se tem nutrientes suficientes, se ela está recebendo água suficiente, nem de mais e nem de menos, se as raízes dessa planta não estão saudáveis, se elas estão conseguindo se nutrir de forma correta. Tá vendo que resolver o problema estético aqui, só cortando o problema não vai resolver? É a mesma coisa com o seu melasma. Quando você faz um procedimento invasivo, como ácidos, como peeling, você está tirando a pontinha queimada, mas você não está resolvendo o que está acontecendo com a raiz do seu melasma, com a raiz do problema. Então tem que olhar de forma íntegra, e é isso que eu vim falar para você nesse vídeo. Quantos tratamentos para o melasma você já fez? Ácidos, peeling, procedimentos invasivos estéticos? Vários, não é mesmo? E em quantos deles você já teve um resultado que você gostou, que não te deu efeito rebote, que não deixou a tua pele pior do que antes? Eu imagino que se você tá aqui, em nenhum deles, né? Em quantos desses o profissional te falou que esse seu melasma pode ter uma causa, uma origem? Eu aposto que em nenhum deles, né? Você se identifica com esse depoimento aqui? 10 anos tentando resolver o melasma, 6 profissionais diferentes e nenhum deles falou que o melasma podia ser influenciado por questões internas do nosso corpo. Eu sei que você sente que você já tentou de tudo para o seu melasma e que nada resolve. Você já está acreditando naquela frase de que melasma não tem cura e eu vim te dizer que na verdade você não tentou tudo. Na verdade, você não fez o que realmente importa para o melasma, que é cuidar dele de dentro para fora, que é resolver as suas causas, a sua origem. É por isso que eu sugiro que você fique aqui nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar a verdade sobre o melasma. Meu nome é Layara, eu sou dona da LaTherapy, cosméticos naturais e veganos. Na LaTherapy, eu é que formulo os produtos, eu que produzo os produtos de forma artesanal, sem processos industriais. Também sou formada em física, sou mestre em ciências naturais, sou terapeuta integrativa com várias formações, fitoterapia, aromaterapia, medicina germânica. Também tenho especialidade em manipulação cosmética e ciências da pele e nesse momento eu sou acadêmica de biomedicina e mais algumas especializações na área. Lá na LaTherapy, lá no perfil da LaTherapy, eu comecei a receber muitas queixas de mulheres que tinham melasma e que, como essas aqui que eu vou mostrar para vocês, não conseguiam resolver o melasma, já tentaram de tudo, tiveram efeito rebote e estavam cansadas da falta de informação a respeito disso. E eu percebi o quanto essa queixa, esse problema afetava a vida dessas mulheres, não só em âmbito estético, tá? Não é só na pele, mas o quanto isso influencia em outras áreas da vida. Com certeza você sabe do que eu tô falando. Você já teve problemas relacionados a isso, como por exemplo, sair de casa. O simples fato de sair de casa é um problema, porque você tem que se maquiar, porque você não se sente à vontade em sair na rua com a pele limpa, porque o melasma vai estar aparecendo. Você não se sente confiante no trabalho, você não se sente confiante em ter um relacionamento, a sua autoestima vai lá embaixo e eu comecei a entender então o tamanho desse problema e o quanto esse problema não é compreendido pelos profissionais da área. Nesse momento eu entendi que eu tinha uma missão a cumprir com essas mulheres. Eu resolvi então me dedicar exclusivamente a resolver o melasma de uma forma integral,
sem procedimentos invasivos, que eu já fazia com os produtos, porque eu já entendia esse processo do que era o melasma, mas eu senti que eu precisava ir além dos produtos, que eu precisava realmente ajudar de forma individual essas mulheres. Então, o que eu fiz? Eu parei tudo que eu estava fazendo e me aprofundei no melasma, reuni pesquisas científicas mais atualizadas, fiz mais cursos, realmente juntei tudo que eu conseguia a respeito da verdade sobre o melasma e comecei então a atender mulheres através de uma consultoria individual, né, mulheres que tinham melasma, comecei a ajudá-las. Eu vou mostrar para vocês aqui o caso da Magnólia. Ela é uma cliente da consultoria. Olha só esse antes e depois dela. A Magnólia tem 42 anos, ela tem melasma há 7 anos, ela já fez procedimentos invasivos, já utilizou ácido na pele e olha esse resultado aqui em 2 meses de consultoria, resolvendo o melasma dela pela raiz. Então isso daqui mostra que o melasma não é definido pela idade, pelo tempo que ele está na pele exclusivamente, pelas camadas, pelo nível, né, sua profundidade, e sim pela sua raiz. Eu sei que você está se perguntando, tá, mas o que é então o melasma? O que está causando ele, né? Eu sei que você quer saber isso e eu vou te contar agora. O melasma, ele é uma condição inflamatória, tá? E também é uma condição de proteção natural da sua pele. Eu vou te explicar tudinho. Sabe quando você vai pra praia e você pega o sol e a sua pele fica com aquele bronzeado, mas no decorrer do tempo, ali passam alguns dias, esse bronzeado ele vai embora, ele não permanece na sua pele? Então, o que acontece? Quando você recebe uma agressão externa, como por exemplo o sol, essa agressão ela vai danificar a pele e ativa-se então um mecanismo de proteção natural que se chama melanina, tá? Pelo processo da melanogênese. Melanina ela não é só a cor da nossa pele, esse processo ele serve para proteger a nossa pele dessa agressão, para que ela tenha condições de se recuperar, se reconstruir, né, e regenerar. E aí depois que esse processo é finalizado, a gente tem a renovação celular e essa melanogênese, né, essa melanina, ela não fica ali permanentemente na nossa pele. Nesse processo todo da melanogênese, acontece uma inflamação na sua pele, tá? Então, grava essa informação. É um processo inflamatório. O que acontece com o melasma? O melasma não vai embora depois de uma agressão externa porque essa pele está debilitada, ela está prejudicada. A qualquer mínima agressão, e eu não estou falando só do sol, aliás, o sol é o que você menos fica exposta diariamente, provavelmente. Estou falando de muitas outras coisas que podem agredir a sua pele, coisas que inclusive você está usando com certeza agora e não sabe. Qualquer mínima agressão, essa pele vai reagir para se proteger. Como ela está debilitada, ela não consegue se regenerar, tá? Ela já está inflamada, ela já está exposta, ela não consegue se regenerar e esse melasma ele fica na pele cada vez piorando ainda mais. No caso do melasma, essa agressão externa é só um gatilho, porque o que está deixando essa pele debilitada, exposta, insuficiente, são as questões que estão acontecendo dentro do seu corpo, tá? Então, a inflamação, principalmente, não é a única coisa, a inflamação de dentro para fora é que está deixando a sua pele inflamada, ativando esse mecanismo de proteção, que é uma reação inflamatória e causando o seu melasma. A propósito, eu sei que você sempre ouviu que o sol, ele é o vilão do seu melasma, ele que está causando, que a única coisa que você pode fazer é usar protetor solar. E se eu te falasse que o protetor solar que você está usando agora pode ser um dos que estão causando o seu melasma, que está piorando e não deixa ele se recuperar? Essa pesquisa aqui fez uma reunião de todas as pesquisas científicas que envolvem o protetor solar. O protetor solar convencional, aquele que você compra na farmácia, industrializado,
Ele tem como princípio ativo o filtro químico. Existem dois tipos de filtros diferentes, o físico e o químico. O químico, que está sendo mostrado aqui nessas pesquisas, ele é altamente perigoso. Ele tem uma ação diretamente na pele de fotoalergia, causa irritações, danifica e agride a pele no seu processo de ação contra a radiação, tá? Acontece uma reação química ali para absorver essa energia, diminuir essa energia para que a energia não chegue na pele. Só que nesse processo ele danifica a pele também, nesse processo químico. Além disso, esses ingredientes, como o otocrileno, por exemplo, eles são absorvidos pelo nosso organismo, eles intoxicam nossos órgãos, tá? Eles são bioacumulativos, eles intoxicam nossos órgãos, eles são disruptores endócrinos, enfim. Esse aqui, como várias outras coisas, é o tipo de coisa que você tá usando e não fazia ideia do quão prejudicial é para a sua pele, para o seu organismo, para o seu melasma, tá? Isso aqui é uma das causas, isso aqui é uma das raízes do melasma. Alguma vez algum profissional te falou isso? Te falou para você não usar protetor solar de filtro químico? Eu aposto que não. Muito pelo contrário. Mandam você usar protetor de manhã, de tarde, de noite e você não faz ideia do quanto você está absorvendo dessas substâncias aqui no seu organismo. A pele com melasma, ela não consegue reter a hidratação da pele, ela não consegue manter a água na pele como uma pele normal. O fator de hidratação dela é muito inferior a uma pele normal. Quando você olha uma pesquisa dessa, isso é importante, isso faz diferença para você entender como você deve cuidar de forma externa da sua pele. Mas isso aqui não mostra o que está causando de dentro para fora. Quando a gente olha para a pele de forma individual, a gente não consegue encontrar a origem do melasma. E é esse o grande problema da medicina atual, inclusive, não só se tratando do melasma, mas de todas as outras áreas, tá? Olhar para as partes do corpo de forma individual, desconsiderando o resto. Quando você olha exclusivamente para a pele, separando ela do restante do corpo, você não consegue encontrar a origem do melasma. Você não consegue identificar qual o gatilho interno que está causando que está ativando esse mecanismo de proteção da pele. Agora, quando você olha para o corpo de forma íntegra, de forma única, aí as coisas começam a fazer sentido, como por exemplo essa pesquisa aqui, que mostra a relação do cortisol com o melasma. Isso aqui começa a fazer sentido, porque você começa a entender as coisas que estão em desequilíbrio, uma pessoa que tem melasma, e começa a entender as raízes desse melasma. Você percebeu que em poucos minutos aqui eu te trouxe um monte de informação que eu tenho certeza que você não fazia ideia sobre o seu melasma, que nenhum profissional te disse tudo isso? Pois é, eu identifiquei 6 principais raízes, né, que causam diretamente o melasma, coisas que estão em desequilíbrio no nosso organismo e que têm relação direta com o aparecimento do melasma. Você pode ter, de repente, uma dessas raízes, 2 ou 3 ou todas elas, né? Isso é muito relativo. Hoje você pode ter uma, mas essa uma raiz pode influenciar as demais, tá? Nosso corpo ele é uma grande máquina com várias engrenagens. Quando uma engrenagem começa a não trabalhar bem, ela vai ao longo do tempo influenciar as demais. Então, ao longo do tempo, uma engrenagem, hoje você pode ter uma delas em desequilíbrio e ela vai estar influenciando as demais se você não cuidar dela. Além dessas 6 raízes, tem também aquelas coisas que estão influenciando elas de forma externa, como por exemplo, o que eu citei do protetor solar, tá? De repente, o seu corpo, imagine o seu corpo como um copo cheio de água que está quase transbordando. Uma vez que você pega essas coisas que parecem inofensivas, mas
você inclui nesse copo transbordando, imagine gotas de água aqui num copo transbordando. Você vai fazer esse copo transbordar. Gotas que num copo vazio talvez não fizesse diferença nenhuma, mas o seu corpo, ele está hoje quase transbordando ou já transbordando. Por que que eu sei disso? Porque você tem melasma. O melasma, ele é como se fosse um aviso do seu organismo, ele é um sintoma desses desequilíbrios e ele está te dizendo que ele está precisando de cuidados de socorro. Além de identificar as 6 raízes, eu entendi como deveria ser o processo correto para equilibrar. Até porque nós precisamos respeitar os processos naturais do nosso corpo, o tempo que ele precisa para estar respondendo a esse processo. Afinal de contas, você passou a vida inteira seguindo certos hábitos, uma certa rotina e essa vida toda te levou ao seu melasma. Não é do dia para a noite que isso vai ser resolvido. Entendi que precisava também ter um método, tá? E eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação da minha vida que, inclusive, coincidentemente, também é uma das raízes do melasma. Eu passei a minha vida inteira com o intestino preso, tá? Sofri muito tempo com o intestino preso. Mas ao longo do tempo, não foi só o intestino preso que foi aparecendo. Teve uma época em que eu ficava muito doente. Todo mês eu estava com alguma infecção de garganta, uma infecção urinária, uma candidíase, enfim, todo mês eu tinha alguma coisa que eu precisava tomar um antibiótico ou tratar de alguma forma. Além dessas queixas, eu também tinha sobrepeso. Eu vou deixar uma foto minha aqui de antes. E eu tentava fazer coisas para o meu intestino, como, por exemplo, comer laranja é bom para o intestino, porque ele tem fibras e, enfim, várias outras coisas. Eu ia lá e comia laranja. E o que acontecia? Não resolvia o problema do intestino. Ou eu ficava sabendo que o psyllium, que é uma fibra muito poderosa, faz bem para o intestino. Então eu ia lá e começava a consumir o psyllium, que é horrível, por sinal. E resolvia o problema? Não resolvia. Eu continuava com o meu intestino preso. Aonde que estava o problema dessas coisas que eram bom para o intestino, para isso ou para aquilo? Era que eu estava consumindo elas no momento errado. O meu corpo estava inflamado porque ele estava me mostrando isso, ele estava me mostrando com sobrepeso, com a quantidade de vezes que eu ficava doente, com um cansaço extremo, eu tinha muito cansaço, eu sabia que o meu intestino estava relacionado, e aí nos meus estudos com relação a intestino, a microbiota intestinal, eu entendi que essas coisas que eu fazia isoladamente para melhorar o meu intestino, elas estavam sendo feitas no momento errado. Vou te explicar com um exemplo na sua casa. Imagine que você tem uma penteadeira com todas as suas maquiagens, com os seus cosméticos, enfim. E essa penteadeira tá, vou mostrar aqui, toda bagunçada. E aí você tem uma brilhante ideia de comprar organizadores para você organizar os seus produtos, as suas maquiagens, as suas coisas. Só que só comprar e colocar esses organizadores em cima da sua penteadeira vai resolver? Não vai resolver. Você precisa fazer um grande passo, que é separar as suas coisas, jogar o que precisa ser jogado fora, o que está vencido, o que não presta mais, o que não está funcionando, limpar e aí sim separar os seus objetos nos organizadores. E aí sim você tem uma penteadeira organizada. Essas coisas que eu tentava fazer de forma isolada, como comer laranja, incluir a laranja na alimentação, fibras, psyllium, elas são os meus organizadores, tá? São os objetos que organizam o intestino. E eu tava pulando essa grande etapa que era fazer essa limpeza, essa faxina. Então, por isso que não dava certo. Então, a gente precisa seguir um método, seguir um passo a passo para realmente obter resultado com essas coisas que nós fazemos. O intestino está diretamente ligado à sua pele. Se você estiver com o intestino inflamado, com a sua microbiota não está legal, a sua pele vai reagir, tá? O seu corpo todo vai estar inflamado. Então, o intestino, já anota aí que é uma das raízes do seu melasma. E aí, depois que eu apliquei tudo isso que eu aprendi em mim, além de ter emagrecido, que isso foi um bônus,
né? O meu objetivo principal era melhorar o meu intestino, melhorar os sintomas do meu problema intestinal. Eu ficava muito estufada. Sabe aquela sensação de acordar com a barriga vazia e dormir parecendo aquela sensação que você tá grávida faz 3 meses? Porque a tua barriga tá enorme, tá estufada. Então, eu tinha vários sintomas, além de todos esses que eu já falei para vocês. Então, além de ter resolvido tudo isso, ter regulado de verdade o meu intestino, eu consegui emagrecer, eu não fiquei mais doente. E aí tudo isso se resolveu. Mas eu sei que você tá aqui e não é para ouvir sobre a minha vida. Então vamos voltar a falar sobre o melasma. Eu estava então ajudando várias mulheres de forma individual, num atendimento individualizado, né, através da consultoria. Só que eu estava com um grande problema, que era a falta de tempo. Como eu comentei, né, eu estudo, eu tenho a Alaterapy, eu tenho vários outros compromissos e eu não estava conseguindo atender novas pessoas, porque o atendimento de forma individual, ele leva meses, tá? A consultoria era meses. Por quê? Porque a gente precisa respeitar o tempo do nosso corpo. Teve mês que eu consegui atender novas 2 clientes apenas. Então eu queria ajudar mais mulheres estavam me procurando, eu já estava com uma lista de espera preenchida de novas mulheres e eu não conseguia começar novos atendimentos porque eu não tinha tempo. E aí eu tive então a ideia de transformar esse meu atendimento num método, que é o que eu estou trazendo aqui para você hoje, para ajudar mais mulheres ao mesmo tempo e não depender exclusivamente do tempo disponível que eu tenho. Então, no método Raízes do Melasma, o primeiro passo é identificar as raízes, e são 6 raízes principais. Depois de identificar o que tem em você nessas raízes, resolvê-las, obviamente, e essa resolução eu dividi em 3 passos. Vou trazer aqui mais um exemplo de uma cliente da consultoria, a Suelen. Esse é o antes e depois dela, com 3 meses de atendimento, a gente teve esse resultado aqui. E no caso dela, a gente bate muito nessa tecla dos detalhes que fazem toda a diferença, dos inimigos da pele. A gente começou com a identificação das suas raízes, né? Uma delas era o fígado, por exemplo, e começamos a trabalhar para fazer essa faxina, depois desinflamar e aí equilibrar todo o corpo dela, mas faltava alguma coisa. A gente começou a fazer o detox, começou a mudar os hábitos dela, mas faltava alguma coisa não estava ainda se encaixando. Até que, investigando, a gente ali encontrou uma coisa que ela consumia diariamente que estava influenciando diretamente no melasma dela, que é uma medicação que ela tomava, um antidepressivo, e na bula desse antidepressivo indicava que tinha efeito colateral no fígado, tá? E essa obviamente não é a única medicação, muitas medicações, todos os medicamentos, na verdade, eles podem fazer mal para o seu fígado. Então, vários fatores, além disso, nos fez acreditar que era essa medicação que estava influenciando, porque ela realmente começou a desenvolver o melasma depois que ela começou a tomar essa medicação. E aí ela fez então a substituição, foi no médico, fez toda a orientação necessária e trocou essa medicação. E aí sim, todos os resultados que a gente estava esperando, com toda a melhora, todo o equilíbrio do melasma dela, deu resultado, tá? Uma observação muito importante, só retirar o medicamento não é suficiente nesse caso. Por quê? Porque ele intoxicou o fígado, porque ele fez o corpo ficar inflamado e teve várias outras coisas ali nas nossas engrenagens que influenciou. Então foi necessário todos os passos para que tivesse resultado. É por isso que eu já deixo aqui esse recado, que quando você entrar no método, não ignore nenhum passo, não ignore a ordem das coisas que eu passo ali, porque é muito importante, e não ignore nenhum dos inimigos da sua pele, tá? Porque ele tem um módulo exclusivamente sobre inimigos da pele, como é o caso dos medicamentos, do protetor solar e várias outras coisas que podem estar aí no seu dia a dia e que você não faz ideia de que estão prejudicando o seu melasma. Falando em módulos, eu quero mostrar aqui para vocês o que compõe, né, o nosso curso então. O módulo 1 são as instruções iniciais, né, explicando como que vai começar, como que vai o desenvolver do método. O módulo 2 são as 6 raízes do melasma e como você pode identificá-las em você mesma.
O módulo 3 são então os inimigos do melasma, todas essas coisas que podem estar prejudicando essas raízes. E aí em seguida começam então os módulos na prática, que é o passo 1, detoxificar, o passo 2, desinflamar e o passo 3, equilibrar. E além disso, temos 2 bônus muito legais, que é o bônus 1, receitas. Essas receitas aqui são todas as que eu desenvolvi, que vão fazer parte, inclusive, dos passos na prática, para que você consiga se organizar, porque você vai ter mudanças de hábitos para fazer. Por exemplo, ali, comentei do intestino, não é mesmo? O intestino é uma das raízes, então a alimentação está diretamente relacionada ao seu intestino. E eu tenho certeza que você vai se deparar e vai falar, tá, mas eu não sei o que substituir, como fazer. Então essas receitas do bônus vai te ajudar nesse processo de mudança de hábitos. E o bônus 2 é sobre skincare natural. Então essa aula aqui eu nunca dei, nunca vou dar em nenhum outro lugar, que é ensinando como se cuida da pele de forma natural, que você pode cuidar em casa. E para quem não quer cuidar da pele com o que tem em casa, também vai ter um cupom de desconto lá da Latherapy para você cuidar da sua pele de forma natural. Agora eu quero que você seja muito franca comigo e com você. Quanto você já gastou com tratamentos estéticos invasivos para o seu melasma, que deixaram a sua pele debilitada, exposta, que te limitaram na sua vida, porque quem faz um procedimento invasivo com ácido malmente consegue sair de casa, não pode ir à praia, porque a pele está tão sensível e tão debilitada que esses tratamentos te impedem de ter uma vida tranquila e feliz, que custam não só milhares de reais, mas custam a saúde da sua pele. Fala a verdade. Você já viu tratamentos de milhares de reais. Provavelmente você pagou milhares de reais em tratamentos de melasma. Eu já vi tratamento invasivo para melasma custar 8, 9, 10 mil reais. Agora me conta uma coisa. Quanto você acha que valeria, quanto você pagaria para um tratamento para melasma que fosse seguro, que fosse saudável, que clareasse a sua pele, que não custasse a saúde da sua pele e que, além disso, melhorasse a sua saúde como um todo? Todos os sintomas que provavelmente você sente hoje, que talvez você nem saiba deles, estão aí com você e que você vai conseguir melhorar todos eles. Eu não tô brincando, eu não tô falando exagero aqui. Olha esse comentário aqui de uma seguidora, ela não era nem minha cliente, ela era apenas seguidora, que estava mudando seus hábitos com as dicas que eu dou no Instagram e teve uma melhora significativa em questões de saúde dela. Vamos combinar que ter todo esse benefício na sua saúde, na sua pele, a liberdade de você poder sair tranquilamente na rua, com a sua pele limpa, sem ter que ficar com medo de pegar um sol, na verdade não tem preço, mas a gente poderia aí colocar um valor facilmente na casa de milhares de reais para esse benefício. Talvez você esteja perguntando, tá, mas então quer dizer que você vai me cobrar milhares de reais pelo método Raízes do Melasma? E eu tô dizendo que não precisa se preocupar, porque eu não vou fazer isso com você, eu não vou repetir a mesma coisa que esses profissionais fazem, que é tirar o seu sangue para isso. O método Raízes do Melasma custa apenas 10 vezes de R$ 69,70. Isso mesmo. Você tem noção que com R$ 69,70 no seu mês, você praticamente não paga pizza? E que com esse investimento que é super baixo, você pode ter todos esses benefícios tanto na sua pele quanto na sua saúde. Na verdade, vai mudar a sua vida, né? Porque a gente está falando da liberdade que você não tem hoje. É muito menos do que você já investiu aí até hoje em procedimentos invasivos que só pioraram a sua pele. A gente está falando aqui de qualidade de vida, a gente está falando de saúde e de sim ter a sua liberdade de volta. Com esse investimento de 697, você vai ter o acesso ao método Raízes do Melasma por 1 ano, então você pode levar o seu tempo, o tempo que você precisar para resolver as suas raízes, embora se você seguir o método bem certinho, ele levará 3 meses. Você terá acesso a todas as atualizações do método que vai ocorrer durante esse 1 ano. Por quê? Porque pesquisas científicas aparecem todos os dias, novas pesquisas surgem e eu vou sempre atualizar o método
de acordo com as novidades que surgirem, de acordo com novos estudos, para sim potencializar o seu resultado. E você tem garantia de 7 dias. Você compra hoje o método, acessa a plataforma. Se você achar que não é para você, que não vale o investimento por algum motivo, que eu tenho certeza que não vai acontecer, em 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então não espere mais. Você está aqui com a oportunidade de não só ter a sua pele dos sonhos, mas muito mais do que isso, ter a sua saúde, sua qualidade de vida, saber a verdade sobre o seu melasma, saber tudo que você pode estar fazendo hoje que está piorando o seu melasma, coisas que eu tenho certeza que em outro lugar você não vai encontrar. Então não perca mais tempo, clique aqui embaixo, compre o método, acesse as aulas e comece hoje mesmo a cuidar do seu melasma de dentro para fora.